Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e hoje eu trago um vídeo muito importante aqui para vocês para falar novamente sobre o kit Covid e sobre as novas pesquisas que mostraram, mais uma vez, a ineficiência desse tipo de tratamento, chamado tratamento precoce. Você provavelmente conhece alguém que tenha tomado esses medicamentos e que diga algo do tipo: para mim funcionou. Mas será que isso é verdade? Vamos ver o que os dados nos mostram. Fiquem comigo. E olha só, é importante a gente falar um pouquinho sobre história. Quando começou a pandemia, começaram a surgir diversos estudos experimentais sobre possíveis remédios, possíveis tratamentos para a Covid, visto que como uma doença nova ainda não tem um remédio comprovadamente eficiente. Um desses estudos envolveu a cloroquina e a hidroxicloroquina. Surgiram estudos nesse sentido. Acho que o primeiro país a fazer isso foi a China, depois a Itália, mas ele realmente ganhou destaque no mundo na França, com um estudo elaborado por um médico francês chamado Didier Raoult. Eu não sei se assim se pronuncia, tá? Vocês me perdoem, mas esse cara aqui. E esse estudo apontava então a eficácia do remédio num grupo bem limitado de pacientes, sem ter feito um teste duplo cego. Era basicamente um estudo experimental, uma ideia. E alguns países do mundo compraram essa ideia de maneira muito maior que outros. Estados Unidos, de Donald Trump, e Brasil de... bom, vocês sabem de quem, né? Resultado, esses governos passaram a defender esse remédio, passaram a produzir esse tipo de medicamento. Depois surgiram outras pesquisas que mostravam que o remédio realmente não tinha eficiência, mas ainda assim esse médico francês continuou defendendo, apareceu em foto com Donald Trump e tudo mais. Na última semana, realmente ele veio a público, admite erros nos seus estudos e admite então que pacientes que tomam cloroquina ou hidroxicloroquina realmente não diminuem nada o índice de internação, o índice de intubação e até mesmo o índice de morte. Ou seja, o próprio criador do estudo reconheceu a sua ineficácia. Ainda assim, no Brasil, continua-se falando sobre o kit Covid. O Ministério da Saúde diz que defende, depois diz que não defende mais, mas agora nós temos aqui o segundo da pasta realmente recomendando o kit Covid nas suas redes sociais. E a grande pergunta é: e aí? Será que os dados no Brasil mostram que esse kit Covid formado pela cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina realmente tem alguma eficiência? A resposta para isso é não. Olhem que curioso esses dados aqui, olha só. Em 10 cidades com kit Covid, 9 tiveram a taxa de mortalidade mais alta. Algumas cidades realmente adotaram o kit Covid, distribuíram nos postos de saúde. Algumas cidades criaram pontos de distribuição de cloroquina, de ivermectina, e uma delas é a cidade de Santa Catarina, no meu estado, a cidade de Itajaí, e outras tantas cidades no país. Mas olha que curioso, tá, galera? Quando a gente compara estatisticamente o índice de morte nas cidades que adotaram de maneira mais intensiva o kit Covid com as cidades que não fizeram isso, curioso que as cidades que adotaram o kit Covid têm uma taxa de mortalidade maior por causa da doença. Vou trazer alguns dados para vocês aqui. Por exemplo, Itajaí, em Santa Catarina. A história do olho no cu veio de Itajaí também, tá? Mas não pegou, não. Tem um centro de distribuição de ivermectina, de cloroquina, lá no pavilhão de eventos da cidade. Isso virou propaganda na época, no Facebook, no Twitter. As pessoas diziam assim: por que os outros prefeitos das outras cidades não fazem a mesma coisa? Olha só, óbitos por Covid por 100 mil habitantes. Em Itajaí, 133 óbitos a cada 100 mil habitantes. No estado de Santa Catarina, 84. Uma variação de 58%, ou seja, em Itajaí, com a distribuição do kit Covid, o índice de morte foi maior. Natal, no Rio Grande do Norte, índice de morte 143 pessoas a cada 100 mil habitantes. Índice do estado, 91 pessoas, uma variação de 57%. Cuiabá, no Mato Grosso, índice de morte por 100 mil pessoas, 208. Índice do estado, 138. Goiânia, Goiás, né, que tem um governador médico, inclusive, diga-se de passagem. Índice de morte por 100 mil habitantes em Goiânia, 145. No estado, 102. Campo Grande, 137. No estado, 98. Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, 116. No estado, 89. Jundiaí, em São Paulo, 126. No estado, 110.
Boa Vista, 148, no estado 135. Gravataí, no Rio Grande do Sul, de novo, 93. No estado 89. A única cidade que basicamente não deu diferença foi Paratins, no Amazonas, 157 a 159. Ou seja, a ideia central era o seguinte: se realmente esses remédios funcionassem, seria razoável pensar que as cidades que adotaram esse método de tratamento teriam um índice de morte menor. Não foi o que aconteceu. E aí vem uma pergunta interessante: tá, professor, mas ok, não funciona o remédio, mas por que as pessoas morrem mais? Porque supostamente a ivermectina não vai matar ninguém, a cloroquina tem alguns riscos, mas tomado de maneira na bula provavelmente também não vai matar ninguém. Por que morreu mais pessoas lá? Pelo efeito psicológico desses remédios, porque você cria a falsa ideia de que a população está protegida, você cria a falsa ideia de que se pegarem a Covid tem cura, e aí as pessoas relaxam os cuidados, usam menos máscaras, usam menos álcool em gel, aliás, se aproximam mais, formam mais aglomerações, resultado, o índice de morte aumenta. Foi basicamente o que aconteceu nessas cidades. Por isso, a defesa do kit Covid feita pelo governo federal, feita sim pelo Ministério da Saúde, embora agora eles vão dizer que não, é basicamente a elaboração de um kit genocídio, porque cria na população comportamentos, padrões sociais que aumentam os riscos da doença e que inevitavelmente elevaram os índices de morte. Muito bem, aí você vai dizer, bom, mas eu conheço gente que tomou esses remédios e passou bem pela Covid e não teve consequências nenhuma. Assim como 90% das pessoas que pegaram a Covid não tiveram complicações. Ele estava na estatística daquelas pessoas que se recuperaram, que é a maior parte das pessoas que pegaram Covid. O problema são aqueles outros 10% que têm as complicações, aqueles 3%, 1%, 2% que vão a óbito e que, infelizmente, para todas essas pessoas existe apenas um tratamento precoce. E não é a cloroquina, não é a azitromicina, não é a ivermectina. Esse tratamento precoce é a vacina. Por isso, nesse canal aqui, a gente defende o tratamento precoce, que é a vacina para todos e vacina já. E aliás, eu quero muito saber o que você pensa sobre essa história do kit Covid, que eu apelidei aqui nesse canal de kit genocídio, justamente por influenciar as pessoas a abandonarem as prevenções em relação à Covid-19. Aproveite também, se inscreva no canal, curte esse vídeo, deixe esse comentário, compartilhe lá no WhatsApp da família com aquele seu tiozão que está defendendo a ivermectina, a cloroquina. Compartilhe esses dados, porque são dados verdadeiros. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!